Bom, essa questão 101, com o objetivo de revestir o piso de uma rampa de acesso para a cadeira de roda, o indivíduo quer que, sobre a aplicação de uma força motora de 200 newtons, não ocorra deslizamento dos pneus, né? Em relação a essa superfície de contato, em relação a esse revestimento que ele está querendo colocar. Então, o cara vai fazer uma força motora de 200 newtons, exatamente como nós temos aqui no nosso desenho, e não vai ter nenhum tipo de deslizamento. Ele pode ficar segurando ali a roda, né, exercendo essa força de 200 newtons, que ele não vai escorregar. O texto também fala para considerar que a força normal que atua sobre o conjunto cadeira e cadeirante é de 800 newtons. Mas o que é essa força normal? Essa força normal é uma força que vai aparecer devido a esse contato, né, do sistema cadeira-cadeirante com a rampa. O cadeirante, ele vai aplicar uma força sobre a superfície. E o que a superfície vai fazer? Vai reagir, né? Vai aplicar sobre esse cadeirante uma força idêntica. E quanto vale essa força? Essa força, segundo o texto, vale 800 newtons. Lembrando que a força normal, que é uma força exercida pela superfície, ela tem que ser perpendicular à superfície. Bom, o texto também fala que o quadro informa alguns materiais e seus respectivos coeficientes de atrito, né, com a borracha do pneu. Então ele mostra o cimento, mármore, madeira, carpete, lona, e para cada um desses materiais você tem ali o coeficiente de atrito, certo? Além disso, o texto fala que cada material desse é apresentado o custo referente ao metro enquadrado que vai ser instalado, representado pelo símbolozinho do cifrão. No caso aqui, o cimento seria o mais barato e o mármore o mais caro, tá? Bom, e o que o Enem quer saber nessa questão? Ele quer que você diga qual é o revestimento que vai apresentar o menor gasto, o menor custo, de modo a garantir que a cadeira de roda passe pela roda sem nenhum tipo de risco de escorregar. É importante que a gente entenda o que está acontecendo. Veja, o indivíduo ele está fazendo uma força de 200 newtons, encontra-se parado e não desliza. Existe, então, uma força mantendo esse cara parado. Que força é essa? É justamente a força de atrito. Mas é uma força de atrito estática. Por quê? Porque o cara não está se movimentando. Ele está parado, ele está ali, ó, segurando a roda, mantendo a roda tensionada com essa força de 200 newtons, só que ele não escorrega. Então veja, qual seria a condição para que não ocorra o deslizamento? A condição é que a força de atrito estática máxima, ou seja, a maior força de atrito capaz de manter esse sistema cadeirante-cadeira parado, tem que ser maior ou igual à força motora, ou seja, maior ou igual a 200 newtons. Alex, mas por quê? Porque ela é a única força que vai impedir que o pneu escorregue sobre a rampa. Quando a cadeira ela tenta subir a rampa, as rodas exercem uma força empurrando o piso para trás, ou seja, nessa tentativa de girar a roda, a borracha da roda, ela empurra a superfície para trás.
E pela terceira lei de Newton, o piso vai reagir e vai exercer uma força exatamente igual. Que força é essa? É a força de atrito estática, que é para frente. Essa força de atrito, ela empurra a cadeira para cima da rampa. Ou seja, quem realmente empurra a cadeira é o atrito estático. O atrito estático, porém, ele tem um limite máximo. Que limite máximo é esse? Ele é o produto do coeficiente de atrito, que vai depender do material que eu vou escolher, vezes a compressão entre o sistema cadeira-cadeirante e a superfície, que é dado pela normal. Enquanto a força necessária para movimentar a cadeira for menor que esse valor máximo, o pneu consegue agarrar o piso e não vai escorregar. Ou seja, você tem que entender que essa FAT máxima, ela é a maior força de atrito que consegue manter a cadeira de rodas parada. Ou seja, se eu tenho a situação em que a força motora ela é menor que a força de atrito máxima, enquanto essa força motora for inferior à FAT máxima, não há movimento, não há deslizamento. Então, nessa situação aqui, ó, não haverá deslizamento. Por quê? Porque a força motora não conseguiu superar a maior FAT, a maior força de atrito. Alex, e se a força motora ela for igual à FAT máxima? Veja, nessa situação, a cadeira continua parada. Só que eu estou no limite para entrar em movimento, estou no limite para ter deslizamento. Nessa situação, eu passo a ter a iminência de movimento. Mas a cadeira continua parada. Alex, e se a força motora ela for maior que a FAT máxima? Ora, se a força motora for maior que a FAT máxima, o piso não consegue fornecer um atrito suficiente. O pneu ele vai começar a patinar, passando a atuar o atrito cinético, o atrito relacionado ao movimento, que geralmente é menor, reduzindo ainda mais a aderência. Por isso, a condição para não ocorrer o deslizamento é que a FAT máxima ela tem que ser maior ou igual à força motora. Como essa força motora máxima é de 200 newtons, né? E eu sei que a FAT máxima, ela é o coeficiente de atrito estático, que vai depender do material que eu vou escolher, vezes a compressão entre as superfícies, isso tem que ser maior do que a força motora, que é de 200 newtons. Bom, como a normal eu sei quanto vale, é 800 newtons, vamos substituir coeficiente de atrito vezes 800 newtons tem que ser maior ou igual a 200. O coeficiente de atrito
estático tem que ser maior ou igual a 200 sobre 800. Corta 2 zeros. 2 sobre 8. 1/4. 0,25. Ou seja, o coeficiente de atrito do revestimento que eu tenho que colocar tem que ser superior a 0,25. Então, de cara, eu já descarto aqui um revestimento de cimento. Por quê? Porque o cimento é 0,20, é menor. Então, veja que qualquer um desses materiais, mármore, madeira, carpete, lona, é suficiente para manter esse cadeirante, né, parado com essa força motora de 200 newtons. Só que a questão do Enem vai além. Ela quer saber aquele revestimento que vai apresentar o menor custo. Bom, desses 4 aqui, o que vai apresentar o menor custo é o que tem apenas 2 cifrões. Ó. No caso aqui, madeira. Então, o revestimento que vai garantir o menor custo e garantir também que não vai ter risco de escorregamento, gabarito, letra B, madeira.